assim, a primeira coisa, né? Software craftsmanship não é uma religião, não é nada nesse sentido. Software craftsmanship é sobre partilhar conhecimento, é sobre resgatar alguns valores da nossa profissão. Vou apresentar aqui primeiro, pessoal. Eu sou um desenvolvedor de software que me considero apaixonado pelo que eu faço, tá? Que é desenvolver software. Eu imagino que vocês também sejam, e se vocês não forem, eu espero que vocês saiam daqui um pouco mais apaixonados hoje pelo que vocês fazem, tá? Ao longo dos anos eu me especializei em algumas coisas aqui, como DDD, Design Patterns, Programação Defensiva, Automação de Testes, Refatoração e Clean Code. Agora, o pessoal está conseguindo enxergar ali no fundo dele, talvez? Tá? Agora, sim, em 12 anos de desenvolvimento de software, a coisa mais importante que eu aprendi, e isso aqui é uma definição bem pessoal, bem subjetiva, Rogério, portanto vocês podem ou não concordar com isso, mas o que eu percebi mais importante nesses 12 anos é o seguinte: na indústria de software, no final do dia, qualidade vem do código limpo e testado que a gente escreve, e produtividade vem do reuso que a gente faz. O resto é hype, que vai e vem, né, promovido por alguns gurus que geralmente nunca escreveram nenhuma linha de código. Essa é a verdade, é uma verdade dolorida da nossa indústria. Certo? Bom, o roteiro aqui para vocês perceberem como que eu vou estar seguindo, tá? Vou falar sobre as definições, craft, craftsman, craftsmanship, só para que a partir disso daí o resto também do entendimento não vai ter dúvidas nesse sentido de definições de termos no meio do caminho aqui. A origem, o que é então software craftsmanship, definição, objetivos e valores, nós, né? O software craftsman, como a gente se denomina, a ressaca do Agile, a gente vai puxar um pouco da história do Agile e a consequência, né, não saiu muito bem como esperado. Um pouco de história, manifesto para o software craftsmanship, eu vou explicar ele passo a passo, cada enunciado dele. Depois eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre quem é o dono da nossa carreira, sabe? Para a gente perceber quem somos em relação à nossa carreira. E, por fim, eu vou falar um pouco sobre cultura de estudo. Tá? Definições, então, gente. Eu peguei, assim, dois dicionários aqui, o Oxford e o Cambridge. As definições elas variam um pouco. Tá? Tem uma coisa muito ruim que acontece com software craftsmanship, que são as traduções, porque a gente não tem uma tradução literal. Então, eu quero explicar isso também, que se vocês vão traduzir isso aqui, vocês vão ver coisas bem diferentes. Se for pegar um dicionário em português, perde o significado, por isso que eu fiz questão de trazer isso no sentido original da palavra. O craft, ele é um artefato que é feito com as mãos. O craft é um artefato que é feito com as mãos e envolve um trabalho manual que é feito por pessoas que têm habilidades naquilo. Tá? O craft, por acaso, eu achei uma tradução, depois de olhar em 3 dicionários, nem o Previrano tinha uma definição boa, esse aqui eu disse, que é um dicionário lá do Brasil, me trouxe uma tradução ok, essa tradução eu gostei. Seria o ofício, né? Então, toda ação ou trabalho em que a técnica, a habilidade e a especialização são necessárias. Por exemplo, o ofício de um padeiro, certo? É um trabalho manual que envolve um ofício especializado, no caso, fabricar, fazer o pão. Né? Ação de se ocupar, ocupação. O craftsman, e assim, vocês podem encontrar como crafter e craft person também. Tem gente que prefere usar o crafter, porque o man aqui, ele tem a conotação do homem, mas no sentido histórico, foi como surgiu. Tem gente que usa craft person, craft people, é a mesma coisa, mas vocês vão encontrar ao longo da história como craftsman. Eu já vou chegar na origem, né, de onde surgiu o termo. É a pessoa, então, que faz o craft. Né? É a pessoa que tem a especialização. A pessoa que tem os skills necessários para criar as coisas através das mãos. Tá? E o craftsmanship é a cultura, então, de produzir esses crafts, esses artefatos através da mão pelo craftsman. E é uma cultura que é passada do mestre para o iniciado para o aprendiz. Tá? Já vai ficar claro isso. Quem foram os primeiros craftsmen, então? Foram os ferreiros medievais,
que foram os primeiros caras que começaram a produzir artefatos com as mãos e que precisavam de um trabalho especializado para isso. Eles faziam armas, faziam ferramentas, tá? Como funcionava? Aprendizes trabalhavam com ferreiros mais experientes, que eram os mestres, aprendendo diferentes ferramentas e técnicas, até que se tornassem também mestres e podiam mentorear novos aprendizes. E esse ciclo se repetia. Então, um aprendiz, ele viajava de uma vila para outra para buscar um craftsman que fosse mestre e que passasse aquele conhecimento para ele. Depois de aprendiz, ele se tornava um não aprendiz. Ou seja, ele não era mais aprendiz, ele já conseguia produzir alguma coisa, mas ele ainda não era mestre. E ao longo da vida, ele se tornava mestre e depois ele passava isso adiante. Assim, essa cultura do craftsmanship era passada entre os craftsmans. E quem são os craftsmans de hoje em dia? São os nossos artesãos, né? Essa aqui, acredito que o pessoal daqui conhece. Quem daqui não é de Portugal? Então, Julia Costa, inclusive, achei muito bonito o trabalho de cerâmica dela. Né? Hoje, os nossos craftsmen são os artesãos. Né? Eles também têm um trabalho que é feito com a mão, um trabalho altamente especializado. Tá? E se vocês traduzirem, inclusive, craftsman, vocês vão notar artesãos. Só que o artesão, ele é o artisan, né? Ele tem a definição específica dele. Antes do artesão, ainda havia o craftsman. Mas só um entendimento por causa da questão histórica, como só explicando, na prática é a mesma coisa. Até porque o artesão, ele segue os mesmos princípios. Quem aprende isso aqui, se vocês forem ver a história dessas pessoas, é um conhecimento que é passado também entre o mestre, para o não iniciado, para o aprendiz e assim por diante. E não só os artesãos, né? Alguns trabalhos tradicionais, como por exemplo, me chamou a atenção o trabalho do seu Edivaldo Oliveira aqui, 79 anos, 57 anos de profissão, sênior, né, 57 anos trabalhando aqui, e vocês já vão ver o que eu quero capturar nessa mensagem aqui. Ó. Isso aqui é um trecho da entrevista. Eu vou estar disponibilizando depois, pessoal, esse PowerPoint aqui lá no SlideShare, alguma coisa assim. Eu tinha um irmão que também era relojoeiro. Uma vez ele me perguntou, você quer aprender um ofício? Eu disse, quero. Ele me emprestou suas apostilas, eu comecei a estudar, todo sábado ia para a casa dele, depois fiz um curso, né? Passagem de conhecimento. Mentoria. Essa é a mensagem que fica ali do seu Edivaldo. Seu Jandir, sapateiro, 74 anos, 40 anos de profissão, também me chamou muita atenção. Jandir, 74 anos, diverte-se enquanto cola, costura ou pinta sapatos, bolsa, cinto. Trabalha, por favor. Enquanto costura, pinta sapatos, bolsa, cinto, trabalha de segunda a sábado e diz que não se cansa. Por favor, eu não estou sugerindo que a gente trabalhe de segunda a sábado, não é esse o ponto. O que eu capturo aqui é motivação. Quantos de nós queremos trabalhar de segunda a sábado com a mesma vontade do seu dia a dia? Ou continuar trabalhando enquanto puder? Trabalho é bom para a saúde, acredito. Meu médico disse que tenho cabeça de quem tem 30 anos, diverte-se. Então, a motivação dele é o que me chama muita atenção. De alguém que, aparentemente, né, com certeza, parece demonstrar que gosta daquilo que faz. Então, começando nós, né, agora trazendo então para o contexto do software. Que relação isso tem desde o ferreiro medieval até o nosso trabalho do dia a dia, que é digital, né? Eu vou começar a compor essa explicação passo a passo para que o entendimento fique mais claro. Mas numa primeira pegada, tá? Software craftsmanship, de uma forma extremamente simples, é uma metáfora melhor para desenvolvimento de software do que engenharia de software. Isso não quer dizer que nós não temos engenharia. Tá? Se vocês forem pegar, por exemplo, design patterns, a gente sabe que são princípios de engenharia. O problema é a forma com que isso foi vendido. Depois eu vou entrar nesse ponto, não vou me alongar agora, não vou perder o foco. Software craftsmanship vê o software e o processo de criação de software como eles são de fato. Como eles são de fato? Um artefato é construído através do ofício manual exercido por uma pessoa com habilidades e competências específicas. Aí eu pergunto para vocês, não é exatamente o que os artesãos que eu mostrei na figura anterior fazem? Não é exatamente o que o nosso ferreiro medieval faz? Um trabalho manual que envolve habilidades específicas
para que seja produzido, né? E que é feito através das mãos de uma pessoa. Ele compara, o software craftsmanship compara os desenvolvedores, então, com ferreiros medievais, nesse sentido, né? Nessa analogia. Aprofundando, software craftsmanship é uma longa jornada para a excelência, assim como o nosso ferreiro medieval tinha uma longa jornada até se tornar um mestre. E ainda assim, quando ele tinha o título de mestre, sabe, assim como vocês têm o título de sênior, é um trabalho que continua a vida toda, né? Cada vez a gente aprende mais, a gente nunca sabe tanto que não tem nada para aprender. E a gente nunca sabe tão pouco que não tem nada para ensinar. E esse é o core do software craftsmanship. Tá? Então, é um mindset, os desenvolvedores de software escolhem ser responsáveis pelas suas carreiras, aprendendo constantemente novas ferramentas, técnicas, melhorando constantemente a si mesmos. Tá? Chamo a atenção aqui para o autoaprimoramento. E essa frase aqui captura também muito bem alguns valores, que é: software craftsmanship é todo sobre trazer de volta a responsabilidade, profissionalismo, pragmatismo e orgulho no desenvolvimento de software. Ok? Objetivos e valores, tá? Já falei, profissionalismo, excelência técnica, satisfação do cliente, tá? Assim, o que é o profissionalismo que a gente coloca aqui? Satisfação do cliente, tá? Excelência técnica, são objetivos principais do software craftsmanship. Satisfazer e ajudar os nossos clientes a alcançar o que eles desejam alcançar da maneira mais eficiente para eles é o nosso principal objetivo. E compartilhar nosso conhecimento com outros desenvolvedores é o nosso dever. Software craftsmanship é um estilo de vida que muitos desenvolvedores profissionais adotam. Eles vivem e respiram software, eles veem software como um ofício, como um craft, e estão comprometidos a dominar o seu ofício. Okay? É um estilo de vida, um compromisso com a excelência. Como eu disse lá no início, tem gente que não gosta, às vezes, do rótulo. Software craftsmanship, o que tem a ver? Agora você sabe o que tem a ver, né? Se não fizer todo esse passo a passo, a pessoa muitas vezes já ouvi gente dizendo: você está comparando ferreiros medievais com a nossa profissão, que é a profissão que mais evolui tecnologicamente. Agora, o rótulo ele tem sim seu valor, por causa dele, né? Ele é um hub de... a gente consegue concentrar valores dentro do rótulo, então é bom usar. Recomendo que vocês usem, tá? Esse movimento já é bem grande, está crescendo cada vez mais. Mas se alguém se sentir desconfortável com o rótulo, gente, no final do dia, o que importa é isso aqui, sabe? Elevar o nível da nossa profissão. Ajudar outros desenvolvedores, incluindo a nós mesmos, a sermos mais profissionais. O que eu quero dizer com isso? No final, não é o rótulo que importa, são os valores que ele carrega junto com ele, ok? E se de tudo que eu falei, vocês lembrarem só de uma coisa, eu gostaria que vocês lembrassem disso aqui. Software craftsmanship é sobre profissionalismo no desenvolvimento de software. Ponto. Isso aqui resume tudo, tá? E nós? Vocês veem alguma fábrica aqui, essas pessoas elas estão operando esteiras, estão fazendo algum processo fabril? Eu vejo pessoas, assim como os artesãos, assim como os ferreiros medievais, produzindo um artefato com as mãos. Tá? E essas pessoas elas têm um conhecimento no nível X, e quanto mais elas trabalharem esse conhecimento, melhor vai ser o artefato final que elas vão produzir. Certo? Agora vamos voltar um pouco no tempo. 2001, uma revolução na indústria de software, Agile. Eu sei que todo mundo sabe essa história aqui, mas eu preciso voltar um pouquinho no tempo para explicar aonde que o software craftsmanship entrou e os problemas que aconteceram. Empresas de todo mundo passam a adotar metodologias e um mindset ágil, alterando seus processos e estruturas internas. Por muitos anos, empresas estiveram nessa festa da transformação ágil. Né? Meetings viraram stand-up meetings, a nossa daily, burn down charts, várias ferramentas novas, interaction backlogs, release backlogs, se tornaram as novas ferramentas de gestão de projeto, use cases viraram user stories,
Em alguns casos, Project Managers automaticamente foram renomeados para Scrum Masters, né? Em alguns casos, né? A gente sabe que não é sempre assim. E o Agile se tornou um novo nome o Agile se tornou um novo nome, foi um novo nome, né, para uma velha forma de trabalhar. Mas algumas mudanças ficaram visíveis. Antes os escritórios eram assim, depois eles se tornaram assim. Para muitas empresas, a mensuração de quão ágil é aquele projeto é a quantidade de post-its de tamanhos diferentes e coloridos. Quanto maior a diferença de cores, mais agile é aquele projeto, aquele time, aquela empresa. E aí, depois disso, né, uns 10 anos depois, veio a ressaca de toda essa festa. Empresas e times continuam tendo os mesmos problemas que tinham antes. Mesmo com mudanças significativas nos seus processos, empresas continuam sofrendo com a sua capacidade de entrega. Não respondem às mudanças suficientemente rápido, coisas que eu já nos prometeu, né? Baixa qualidade, excesso de bugs, alto custo de manutenção, pior de tudo aqui, clientes insatisfeitos, dificuldade para contratar bons desenvolvedores lutando para dar manutenção, testar ou adicionar novas features, né? Eu acho que aqui é a nossa realidade do dia a dia, né? Toneladas de débito técnico, falta de motivação dos desenvolvedores. Muitos projetos são atualmente uma forma iterativa e incremental de produzir código lixo. Né? A gente conseguiu dividir isso de forma iterativa e incremental. Agora não é mais um documento de 200 páginas, no fim a gente entrega um monte de lixo. A gente entrega aos pouquinhos, é claro. Então, foi uma transformação parcial, né, pessoal? Empresas querem adotar, e aqui começa a raiz de todo mal, né? Empresas querem adotar Agile, e elas, ao invés de quererem ser Agile. Se vocês forem ler o manifesto Ágil, né, vocês vão entender que não tinha nada de adotar, isso não é uma coisa que tu adota, que tu implanta, mas para as empresas, uma metodologia nova, vamos implantar. Hoje, infelizmente, muitas empresas e times acham que Agile não funciona. E com efeito, né, passaram pela transformação ágil e não estão melhores do que antes. Porque esqueceram-se de um pequeno detalhe. Quem sabe me dizer o que foi que as empresas esqueceram? Exatamente, elas esqueceram que a parte mais importante de um projeto de software, adivinha, é o software, né? Os processos estão lá. Então, o que elas fizeram? Empresas de consultoria ágil, Agile Coaches, contratados para ajudar a implementar Agile, principalmente para mudar o processo. E assim, um ponto que eu quero colocar não é uma generalização. Tá? A gente sabe que existem consultores Agile bons, mas 99% eles pensam só nos processos de negócio e não pensam nas disciplinas técnicas. Esse foi o problema. Esses consultores, eles não fizeram nada para ajudar as empresas a escreverem software de qualidade. Eles focaram apenas nas disciplinas de processo, tá? Ignoraram totalmente as disciplinas técnicas, não fizeram nada para melhorar os desenvolvedores. Eu sugiro depois vocês assistam essa palestra, quando vocês tiverem tempo, do David Thomas, que foi um dos que assinou originalmente o Manifesto Ágil, uma das pessoas que estava lá no encontro de Utah, lá, uma das pessoas que ajudou a criar o Manifesto Ágil, ele mesmo dizendo Agile is dead. E no fim, claro, ele coloca, não, a gente tem como salvar ele, mas envolve uma mudança muito grande. Ele fez em 2015, é engraçado notar que em 2018 alguém já publicou lá, Still Dead, no vídeo, né? Você até agora não continua morto. Sacanagem. Então, os consultores assumiram ingenuamente que bastaria um framework Scrum para transformar a realidade. A única coisa que eles... né? Então, agora não está muito para enxergar no fundo, imagina. Eu vou ler assim. A única coisa que eles precisam é um processo. Promover a comunicação e empoderar pessoas. Diminuir a burocracia e tudo vai dar certo. Foi o que passou pela mente deles.
né? Na mente deles, os mesmos desenvolvedores, com os mesmos hábitos, iriam começar a produzir software com excelência. Afinal, escrever código é fácil, é só um detalhe, né? Portanto, só precisamos de processos melhores, não? Por quê? Melhores processos igual a melhores produtos. Não é assim que as fábricas funcionam. E aí eles gostam muito de vender o modelo Toyota, né, para a criação de veículos. Só que, em primeiro lugar, a gente compra um veículo já pronto. Ninguém entrega um veículo parcial, que nem em software, né? Então já começa ali o problema da analogia. As mudanças foram muito importantes e necessárias, vale frisar, sim. Empoderar pessoas, reduzir a burocracia e desperdício, priorizar, dar visibilidade para o work in progress, melhorar o fluxo da informação. Foram coisas que eles fizeram que são necessárias para que essa transformação acontecesse. Só que não é suficiente, né, gente? Processos ficaram mais importantes que disciplinas e excelência técnica. Na verdade, disciplinas e excelência técnica, o Agile ele foi colocado de uma forma que é aquela coisa, né? Eles acharam que a gente já ia, por padrão, por algum motivo, do dia para a noite, começar a desenvolver código de qualidade. Melhorar o processo sem melhorar a excelência técnica não faz sentido. Foi, então, uma transformação parcial. E aqui entra o Software Craftsmanship. Primeiro, Software Craftsmanship não é para substituir o Agile, ele é um complemento. Depois, quando eu comparar os dois manifestos, vai ficar claro, isso também um complementa o outro. A gente precisa de uma transformação completa. Né? Desenvolvedores aprimorando suas habilidades técnicas e ferramentas, entregando constantemente software de qualidade em produção, com cobertura de testes, um design simples, pelo amor de Deus, né, que é uma coisa que a gente sofre muito, e seja fácil de manter e ampliar. Então, software craftsmanship, a transformação completa e verdadeira é o que as empresas começaram a enxergar. Eu não vou entrar em detalhes na história aqui, até fiz questão de botar cada entrada aqui, porque depois, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar todo o histórico de como se deu a história do software craftsmanship. Mas eu destaco aqui que em 2000, então, surgiu o Agile, com várias disciplinas, metodologias técnicas, balançando as fundações da indústria do desenvolvimento de software. Tá? Mas a primeira pessoa que mencionou que desenvolvimento de software é mais um ofício, um craft, do que engenharia, já foi lá em 92, Jack Reeves. Tá? Esse livro aqui ajudou muito a disseminar as ideias, Software Craftsmanship, The New Imperative, introduziu a maioria das ideias e foi usado para moldar o Software Craftsmanship. Mas o Agile estava lá e não só se falava nisso. Né? Tá? Clicou hoje aqui em 2008, 7 anos desde o Agile Summit, aqui começou a ficar aparente os problemas. Né? Ficou aparente que as coisas no mundo Agile não saíram conforme esperado. O desvio das metodologias técnicas do Agile, como Extreme Programming, a comercialização das metodologias orientadas a processo, como Scrum, começou a incomodar alguns dos idealizadores originais do Agile. Em 2008, na Agile Conference, o Robert C. Martin, o Uncle Bob, quando ele foi fazer a talk dele, a proposta inicial dele era esse título aqui. Ó. Ele queria adicionar um quinto valor, já para tentar fazer um hotfix ele queria fazer um hotfix no método ágil, no manifesto ágil, assim, craftsmanship over craft. E aí ficou o pessoal, tá meio pesado, daí ele renomeou para craftsmanship over execution. Essa foi a talk que ele fez já para chamar a atenção que, olha, as coisas saíram dos trilhos, não saíram como esperado. Aí em 2008 começaram a surgir palestras sobre software craftsmanship na comunidade Agile. Em 2008, primeiro Summit aqui, incluindo o próprio Uncle Bob lá. E logo após, aqui o negócio começou a ficar sério. Logo após o Summit, a conversa seguiu via Google Group. Algumas pessoas da Inglaterra e outros países se encontraram e começaram a contribuir. E aqui a gente pode encontrar até hoje o grupo do Google, onde eles, com toda a thread, onde eles discutiram até que eles chegaram a criar um manifesto.
Tá? Em 2009, depois de muita discussão, foi criado, então, o manifesto para o software craftsmanship. Tá? Eu vou ler o manifesto aqui para você, gente. Sim. Como aspirantes a verdadeiros artesãos de software, estamos ampliando as fronteiras da qualidade no desenvolvimento profissional de programas de computador, através da prática e ensinando outros a aprender a nossa arte. Graças a esse trabalho, valorizamos não apenas software em funcionamento, mas software de excelente qualidade. Não apenas responder a mudanças, mas agregar valor de forma constante e crescente. Não apenas indivíduos e suas interações, mas uma comunidade de profissionais. Não apenas colaboração do cliente, mas uma parceria produtiva. Sendo assim, descobrimos que, para atingir os objetivos à esquerda, os que estão à direita são indispensáveis. Agora percebam a relação que tem com o manifesto para o desenvolvimento ágil. Então, por exemplo, quando se buscou indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, aqui no manifesto do Software Craftsmanship, não apenas indivíduos e suas interações, mas uma comunidade de profissionais. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente, quando se lutava contra aquela tonelada de documentação. Não apenas software em funcionamento, mas software de excelente qualidade. Dá para entender esse manifesto como uma extensão do manifesto para o desenvolvimento ágil. Tá? Até tá aqui o link depois, eu sugiro que se vocês se interessarem, vocês assinem. O manifesto captura a essência do software craftsmanship. Ele sumariza os valores, as frustrações, as aspirações de desenvolvedores experientes e talentosos, foram aqueles que lutaram por isso. Para eles, projetos devem parar de falhar por gerenciamento ruim, processos mal definidos e código mal escrito, né? E a gente, no nosso dia a dia, muitas vezes acaba entendendo isso como uma coisa normal, né? Porque muitas vezes a gente não vê o que fazer. Depois eu vou sugerir algumas coisas que a gente pode fazer, porque essa, querendo ou não, é a nossa realidade. Desenvolvedores retomam a responsabilidade sobre o desenvolvimento de software e tentam mudar a forma com que a indústria vê o desenvolvimento de software. Tá? E a indústria vê o desenvolvimento de software de uma forma bem ruim, nesse momento aqui. Não apenas, agora eu vou explicar os enunciados, tá? Não apenas software em funcionamento, mas software de excelente qualidade. Pense sobre uma aplicação com 5 anos, sem testes. Ninguém sabe exatamente como ela funciona. O código é cheio de termos técnicos de infraestrutura, ao invés de expressar o domínio do negócio. Classes e métodos, centenas de milhares de linhas. Né? Identificado? E você precisa fazer mudança nessa aplicação. Você é o desenvolvedor responsável pelas consequências disso. E aí como é que fica? Isso aqui é software em funcionamento, gente. Mas será que é suficiente? Ele está funcionando há 5 anos. Isso não é excelência. Ele está funcionando, mas não é bom o suficiente. A idade do código importa. A gente chegou a um ponto que a gente quer saber quanto tempo faz que foi criado o projeto. Isso é ridículo, né? Porque, pensem só, qualquer produto que o cliente investe dinheiro, quanto mais dinheiro ele investe, se subentende que aquilo lá deveria dar valor a longo prazo. Né? E não é o que acontece. Se a gente tem cobertura de testes alta e confiável, design limpo e simples, e uma linguagem que expressa bem, uma linguagem de negócio bem expressa através do código, a idade do código não importa. Pelo contrário, quanto mais tempo tiver aquilo lá, mais valor vai ter. Afinal, tem uma série de features lá implementadas, vou ter agregado valor ao longo do tempo. Adicionar ou alterar features não demora significativamente mais do que demorava no início do projeto, quando a base de código era pequena. Quando a gente valoriza design simples, quando a gente valoriza cobertura de teste, quando a gente expressa a linguagem do negócio no código, em vez de usar um monte de termo técnico, seja com DDD, seja sem DDD, a gente consegue ter facilidade para dar manutenção, tanto para alterar features, como para incluir novas features. E o que a gente vê por aí? Muitos pesadelos de projetos onde é um inferno. Às vezes projetos começaram há 2, 3 anos, né? E aí entra muito aquela questão
da reescrita, né? A gente luta por uma reescrita daquele projeto e o que acontece? Depois que reescreve, usando os mesmos princípios, a mesma falta de padrões, e a gente tem o mesmo resultado. E aí entra aquela questão, né, que Einstein colocava, esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa é a definição da insanidade. O código é manutenível e previsível, sabemos o que ocorre ao alterar o código e não temos medo de fazer. É isso que é excelência. Isso aqui captura a ideia de excelência que se quer. Está funcionando? Sim. Mas eu consigo alterar para ele ter confiança? Eu consigo apertar um botão e correr os testes? E se eventualmente eu quebrei alguma coisa, perceber que eu quebrei aquilo, o design é simples ou é um inferno para entender aquele código? Sabe? Essa acho que é a maior dor que a gente sente no dia a dia. Para evoluir a aplicação, os desenvolvedores não têm medo de colocar a mão na massa e alterá-la. Isso é ridículo. A gente fica lutando para alterar um negócio. Cara, o código deveria ser malhável. A gente luta para alterar. A gente tenta alterar o mínimo. Daí o Bob coloca lá a regra do escoteiro. A gente foge da regra, que é aquela regra. Tu tem que deixar o acampamento sempre mais limpo que tu encontrou. A gente tenta mexer o mínimo possível, porque senão a gente, mexendo o mínimo possível, a gente acaba muitas vezes numa base de código terrível, quebrando as coisas. Que dirá se a gente for seguir a regra do escoteiro e deixar tudo mais limpo do que a gente encontrou. Claro, tem técnica, tem forma de fazer refactor, só que daí é outra coisa. Ele tem que ter tempo para isso, tem que poder investir nisso. E assim vai. E aí entra aquela questão, né? Quantos projetos nos permitem investir? Quanto débito técnico quer ignorar, sabe? Como se não existisse. Ou como se não importasse. Vocês já pararam para pensar como caro é desenvolver software? Desenvolvedores, testadores, analistas de negócio, pilotos, gente de projetos, serviços de operações, vendedores, marketing, só em salário, gente. Quanto que custa pagar essa malta aqui? Aí adicione computadores, infraestrutura, aluguel, serviços, limpeza, mobília, refeições. Imagine isso ainda multiplicado por times distribuídos em múltiplos escritórios, viagens e tudo mais que vem com isso. Projetos de software, em geral, eles são investimentos massivos de dinheiro. E, como qualquer investimento normal que uma empresa faça, ela espera ter retorno. Só que retorno não é só a gente adicionar uma feature, a gente corrigir bug e a gente sofrer na medida de quanto mais, olha que coisa ridícula, quanto mais dinheiro é injetado, o tempo vai passando, fica mais difícil da manutenção naquilo, fica mais caro da manutenção naquilo. Imagina a pessoa que está investindo dinheiro nisso. O único motivo para que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para nós, às vezes a gente acaba esquecendo disso, porque não é o que a gente está muitas vezes focado, sabe? E o software participativa, ele tenta chamar atenção para isso aqui também, tá? O único motivo para que as empresas investam dinheiro em projetos de software é ou para fazer dinheiro ou para economizar dinheiro. Não tem um terceiro motivo. Proteger o capital pode ser, mas não teria um quarto motivo. É isso, é ganhar dinheiro, economizar dinheiro. Tá? Portanto, é nosso trabalho, e aí entra a questão da excelência que eu falei antes, que a gente tem que buscar no dia a dia, é nosso trabalho garantir que quanto mais antigo o grande software ficar, ou seja, quanto mais dinheiro, leia-se, quanto mais dinheiro a empresa investiu aqui ao longo do tempo, mais retorno ela vai ter, mais ela vai se beneficiar disso. Né? Assim como a gente investe em qualquer produto, quanto mais a gente investir, mais a gente quer ter de retorno, é normal. Conforme ele fica mais antigo, por outro lado, aliás, conforme ele fica mais antigo, ele deve ficar mais valioso e não uma fonte de dor e custo incremental. Tá? Como eu disse, agregar valor de forma constante não é apenas adicionar novas features e novas correções, é tornar também aquela base de código cada vez melhor para que a gente possa ser tão produtivo 5 anos depois, quando a gente era lá no início, ou próximo disso, sabe? Que não seja um inferno da manutenção nas coisas. E aí o problema da reescrita, que eu já falei há pouco, né? A gente reescreve e muitas vezes 2 anos depois está daquele jeito de novo. Não apenas indivíduos, isso, deixa eu ver em qual estava, não apenas responder a mudanças, mas agregar valor de forma constante e crescente. Então, é isso, tá? Agregar valor de forma constante e crescente é isso, é melhorar o valor daquela base de código ao longo do tempo. Próximo enunciado.
Não apenas indivíduos e suas interações, mas uma comunidade de profissionais. Compartilhar e mentorear, sabe? Fazer aquele trabalho de mentoria. E aqui entra uma parte muito humana, sabe? Como tem ego, arrogância na nossa profissão, como em todas as profissões, né? A nossa profissão, eu não sei porquê, de repente é uma coisa técnica, as pessoas acabam entendendo mais desse lado, sabe? Tem muita gente que muitas vezes é arrogante, falta de humildade. Aliás, eu já quero descartar um ponto aqui também, em relação ao mito que existe. Software craftsmanship é sobre humildade, gente. É sobre aquilo que eu falei lá no início, sabe? É sobre a gente ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo, a gente sempre está disposto a aprender, mas a gente também tem que ter disposição para ensinar. Isso também é egoísmo. Quando a gente, não, depois eu te... Ok, isso tudo bem, mas daí tu ignora aquela cara, pronto, o chato foi embora, entendeu? A gente tem que passar isso, a gente que nem o artesão faz e que nem o ferreiro medieval fazia. Tá? E a propósito, a gente tem uma missão maior aqui, que é preparar a próxima geração. Tá? A gente imagina o pessoal pensando, cada ano centenas de novos desenvolvedores entram nessa profissão. Quem é que vai ajudar essa malta? Entendeu? Numa área tão complexa, com várias coisas, sabe? É só a gente pensar lá quando a gente começou, como era difícil até tu começar a pegar um caminho, um path ali, né? Eu começo com o quê? Eu começo com programação de objetos, eu começo com lógica de programação, sabe? Então, ajudar o pessoal. Não só quem está começando, nos ajudarmos entre nós, mas tem um ponto de atenção para o pessoal que está entrando agora. Né? Muita gente desiste já no início porque não tem isso. Tá? O autoaprimoramento, aqui que eu já falei, buscar constantemente se autoaprimorar. Vou falar sobre cultura de estudo, depois que eu falar aqui sobre o manifesto. Partilha, né, de informação que está dentro da... já me adiantei aqui, falei sobre a questão do elitismo. Muita gente tem críticas, se vocês pesquisarem, assim, tem jornalistas criticando, tem jornalistas xingando o Uncle Bob quando ele começou a defender. Né, não parece que as pessoas não ficam muito claro, ou sei lá, alguém distorce essa informação. Eu olhando para o manifesto ali, não me parece que ele tenha nenhuma tendência de elitismo. Mas é um hype que existe em cima disso e você sabe como é que o hype funciona, né? Espalha que nem... A propósito, se alguém busca software craftsmanship buscando elitismo, ele não é bem-vindo dentro da comunidade do software craftsmanship. É tudo sobre partilha de informação, é tudo sobre autoaprimoramento. Uma coisa que ajuda nisso aqui também é uma ideologia que ela é agnóstica de linguagem, né? Porque uma coisa que começa a fomentar essas discussões de classes, de divisão de grupo entre nós, na tecnologia muitas vezes é isso. Você já está melhor, já está melhor, sabe? Aqui não tem como acontecer isso porque isso aqui está apartado de linguagem, tá? Humildade, já falei. Comunidade aberta e amigável, tá? Craftsman, gostam de Craftsman, tá? E Craftsman gostam de boas empresas. Por quê? A gente quer trabalhar com pessoas que sejam motivadas, que nem a gente, porque a gente aprende com elas, né? A gente não quer trabalhar com pessoas que simplesmente têm isso como, isso é um trabalho, né? Então, é decisão de cada um como lida com essa profissão. Mas para quem tem isso nesse sentido, trabalhar com pessoas assim, independente do nível de senioridade, pessoas que têm essa visão, ajuda muito, porque tu vai estar trocando sempre informação, vai ter a mesma motivação em torno daquilo. Assim como a gente gosta também de trabalhar em boas empresas. Que é perfeitamente normal, né, gente? Boas empresas, as empresas querem, independente de qual empresa, a empresa sempre quer bons desenvolvedores. É natural que a gente queira também boas empresas, né? Isso é natural. Aqui, próximo. Não apenas a colaboração do cliente, mas parcerias produtivas. O que ele quer dizer com isso no manifesto? Aquela relação, estilo Revolução Industrial, empregador e empregado, comando e controle, não existe aqui. Ela ainda existe, as coisas começaram a melhorar muito e
O Manifesto Ágil ajudou muito nisso, porque ele empoderou os desenvolvedores, ele empoderou o time como um todo, né? Vocês podem ver na foto lá. Uma coisa que mudou é que não tem mais cubículo, né? As pessoas agora elas olham um no olho do outro. Né? Então, essa ideia de que tu tinha um gestor ali que te cobrava com um manager ali, te cobrava com microgerenciamento, ainda existe, mas a gente tem que combater, tem que lutar contra isso. Tá? A gente não um software Pressman, ele tenta fugir do ambiente que ele encontra isso aqui. Essa é uma das coisas principais. Ninguém gosta disso, né? A gente não só desenvolvedores, ninguém gosta de alguém ali em cima de ti, né? Cobrando num nível de superioridade, tentando rebaixar a pessoa, fazendo microgerenciamento, são coisas que, sinceramente, em qualquer profissão, acho que é uma coisa que ainda bem que está sendo cada vez menos, a gente encontra isso sempre menos, né? Cada vez menos. Parceria profissional, isso é o que a gente busca, tá? Ver o nosso empregador como nosso cliente. É uma forma de pensar, né? O empregador sendo nosso cliente. Não interessa se o nosso contrato é um contrato de trabalho, prestador de serviço, 5 horas por semana, mensal. Isso são formalidades. Mas a nossa visão em relação ao nosso empregador tem que ser a visão de como se ele fosse nosso cliente. Tá? Porque daí a gente vai conseguir pensar em entregar para ele um produto como se ele fosse nosso cliente. Né? E não simplesmente eu compareço lá para trabalhar naquele meu horário, eu faço o que eu tenho que fazer. Sabe, começa a mudar o mindset em cima disso. E clientes, eles esperam serviço de excelente qualidade. A gente não consegue clientes se a gente não entregar serviço. Vocês contratam um serviço de alguém que não entrega qualidade, né? Se entregar pouco, vocês vão para o concorrente. Então, esse mindset ajuda a gente a buscar constantemente a excelência. Ainda em parcerias produtivas, eu não lembro o nome do filme do Charles Chaplin, mas Tempos Modernos. Né? Ele retrata bem o estilo comando, controle e microgerenciamento. Reatividade diferente de profissionalismo. Tá? Um ponto importante, nós não somos trabalhadores de fábrica, tá, gente? Se vocês forem ver, tem alguns livros de engenharia de software, tem livro brasileiro, do Fernandes, lá ele coloca assim, as fábricas de software, elas são lugares onde os desenvolvedores são operários e ainda permanece a figura do capataz. Cara, eu pesquisei o que era capataz. Me desculpe, me desculpe a ignorância, eu tinha ouvido falar, mas eu tinha pesquisado para ver o que é um capataz. Sabe? Que porra é essa, né? São livros que estão lá, que todo ano, nas universidades, os alunos pegam para fazer o seu TCC. Então, entendeu? E outra coisa, não é que software corporativo combate a ideia de fábrica de software. Tá? A ideia de fábrica de software ela tem sentido, só que o problema com que ela foi vendida é terrível. Sabe? É terrível, porque as pessoas de áreas de gestão não entenderam aquilo. Elas pensaram em fábrica, isso aqui, portanto, nós somos operários, e como é que controla um operário? Com comando-controle. Então, isso prejudicou muito a imagem do desenvolvedor. Por quê? Por que nós não somos trabalhadores de fábrica? Nenhum problema em ser um trabalhador de fábrica, só que nós contribuímos ativamente para o sucesso ou fracasso do projeto. Simples assim, tá? Um time motivado tem muito mais chance de fazer qualquer projeto ter sucesso. Um time desmotivado, por outro lado, o contrário. Tá? Pessoas talentosas, apaixonadas, que querem ter sucesso, sempre vão arrumar formas de superar problemas da burocracia. Nós queremos projetos de sucesso para construir nossa reputação. Afinal, nós queremos ter orgulho das nossas conquistas. Entenderam? Ainda dentro do mesmo enunciado. Sim. Ter sucesso como? Entregando software de alta qualidade, satisfazendo as necessidades dos clientes, é essencial para a nossa carreira buscar isso. A gente constrói a nossa carreira através de entrega de software
de qualidade para a gente, né? Se não tiver isso, o que a gente vai ter no nosso portfólio? Por que nós ajudamos a empresa, o negócio, a ter sucesso ou ter fracasso? Por que o nosso trabalho ele impacta diretamente no sucesso ou no fracasso do projeto? A gente ajuda a aprimorar processos, a gente ajuda a remover burocracia desnecessária, a gente ajuda a entender o business domain, a gente ajuda a planejar e priorizar, sabe? E isso é uma coisa que muitas empresas que não têm, eu vou falar depois de empresas que ainda estão naquele modelo de revolução industrial, não entenderam, elas acham que nós somos simples codificadores e quando a gente tenta falar com o cliente, quando a gente tenta ter uma interação, entender o negócio, sabe? Quando a gente tenta sugerir o que é prioridade, o que não é, o que faz sentido, o que não é, tu percebe aquele fator, opa, né? Porque bate na hierarquia ali. Então tem gente que ainda não entendeu isso ali. Tem empresas que ainda não entenderam isso ali. Principalmente são empresas que não têm cultura de software. Isso parece que segue um padrão. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, o core business do nosso cliente, ele geralmente não é produzir software, tá? Então, por causa disso, é nosso papel tentar ajudar o nosso cliente que não produz software, ele produz outra coisa, ele produz calçado, sabe? Ele produz refrigerante, por exemplo. É nosso papel garantir com que ele consiga guiar um projeto de software da melhor maneira possível, tendo o melhor resultado possível, afinal, olha a quantidade de dinheiro que ele investe nisso. Então, quando a gente diz, não é meu trabalho, tarefas que não são diretamente relacionadas com o código, como essas aqui que a gente está querendo fazer, porque a gente tem um papel direto no sucesso ou fracasso do projeto, quem faz isso não pode se considerar um craftsman, sabe? Isso é uma coisa muito importante para definir o que é o ponto do profissionalismo. Quando a gente tira o nosso portfólio, porque sim, a gente gosta de programar, ponto, e a gente ignora uma coisa que não é necessariamente a codificação, por simples prazer, e enquanto gera um prejuízo para o negócio, sabe? Quando a gente vê uma coisa parada, a gente não vai lá e arruma, porque a gente não quer, isso é considerado uma falta grave de profissionalismo. Infelizmente, como eu disse, alguns clientes eles não estão preparados para uma parceria produtiva. Algumas empresas que veem o desenvolvimento de software como um processo industrial, menos importante. Para algumas empresas, desenvolvedores de software são trabalhadores de fábrica que estão lá para seguir ordens de pessoas mais importantes. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu vou contar uma história para vocês que eu passei por isso aqui. Assim, eu acho que todo mundo já trabalhou em empresas boas e empresas ruins, né? E teve uma empresa ruim que eu trabalhei que quando eu saí dela, eu pensei assim, olha, nunca mais eu nunca mais vou trabalhar nesse nível. Eu posso, eventualmente, quebrar a cara numa empresa que eu não, mas nesse nível eu não trabalho mais, cara. Porque tem algumas coisas que eu vou checar. Eu não entro mais em empresa que nem eu passei o que eu passei. Justamente nesse sentido. Um dia, numa empresa que eu trabalhei, a coordenadora de RH, ela chamou a equipe de desenvolvimento, é uma empresa que ela vendia consultorias de várias coisas, tags, sabe, melhorias para o negócio, vários tipos de consultoria de gestão, e cada área ali de consultores tinha o seu manager ali, tinha o seu coordenador, e um dia, e tínhamos nós, então, que desenvolvíamos software, né? E, por incrível que pareça, apesar de sermos tratados com um desdém absurdo, né? Até porque a gente não usava gravata, a gente tinha que usar a camisa por dentro das calças, isso era o mínimo, que para mim já é uma coisa terrível, né? Mas a gente usava, então eles de gravata olhavam para a gente, essa nota de camisa só por dentro, quem sabe se a gente usasse
gravata, acho que ficava um pouco mais equilibrado, mas eles nos tratavam com desdém absurdo. E um dia a coordenadora do RH chamou nós numa sala, todo o pessoal, todos os desenvolvedores, e ela disse assim, olha, eu sei que vocês da TI, vocês são meio de vocês não gostam de interagir muito com pessoas, mas assim, gente, juro por Deus, ela disse, vocês não querem pro resto da vida serem meros desenvolvedores. É sério, eu juro. Olha, eu juro pela minha esposa aqui, juro pelo meu filho que não nasceu, porque se conta não dá para acreditar numa história assim. É ridículo, cara. É ridículo, sabe? São coisas que a gente tem que ouvir e demonstra claramente esse tipo de situação aqui. Né? Outra história muito absurda nessa empresa, isso aí, eu poderia considerar como assédio moral, sabe? Esse ponto dela não, esse ponto dela pessoa ignorante. Mas teve um ponto que eu poderia, inclusive, ter considerado assédio moral. Eu chego um dia para trabalhar nessa mesma empresa, minha cadeira não está lá, Rogério. Aí eu pergunto para um colega, juro por Deus, eu pergunto para um colega meu, cara, onde é que está a minha cadeira? O cara do Tex perguntou a cadeira. Como assim? Ele perguntou a cadeira. O cara da outra equipe lá, da equipe de Tex, a cadeira dele tinha estragado, ele pegou minha cadeira. Cara, minha decisão lógica foi lá pegar a cadeira dele de volta. O que eu vou fazer? Eu estava sem cadeira, eu preciso trabalhar. Eu fui lá, como se eu fosse um ser humano que nem ele. Não, mal eu sabia que eu era inferior, cara. Eu fui lá, peguei a cadeira dele, botei no meu lugar e comecei a trabalhar. Esse cara tá louco. Cara, meia hora depois o cara voltou, eu senti aqui o cara tocando nas minhas costas. Eu virei aquela gravata aqui, batendo minha cadeira, como assim? Tua cadeira? Tu pegou a minha cadeira e nós começamos a bater boca. E o meu coordenador, que era um covarde, sabe o que ele fez? Meu coordenador de TI, cara, da nossa área. Ele levantou e começou a gritar, mas não devolve a cadeira para ele. Banana, cara, banana. Eu juro por Deus. Entreguei a cadeira para ele, eu preciso trabalhar, não, nós vamos resolver. Aí depois ele falou com o nosso manager, que foi lá e buscou uma cadeira para nós. Duas histórias que demonstram claramente esse ponto aqui. Esse tipo de empresa, cara, são empresas que a gente não pode trabalhar, sabe? Mas vamos lá. Elas focam muitas vezes em contratar desenvolvedores mais baratos possível, colocam gerentes não técnicos para fazer microgerenciamento e assim por diante. Então, saber escolher os clientes, os empregadores que a gente busca para trabalhar, isso também é um skill necessário para nós. É muito importante, gente. Assim como as empresas querem contratar os melhores desenvolvedores, a gente também quer trabalhar nas melhores empresas. Né? A gente não pode cair nessas furadas de trabalhar em empresas assim. Ponto. Terminando agora, então, o manifesto. Deixa eu ver. Não sei o que é. Agora entrando em cultura de estudo, tá? Uma pergunta que eu faço para vocês. Quem é o dono da tua carreira? Quem é que comanda a nossa carreira? E se a nossa empresa não compra livros para a gente, o que a gente faz? E se a nossa empresa não nos manda não nos paga um treinamento, uma conferência? A pergunta é, quem está no comando do seu futuro profissional? Imaginem a seguinte situação. Vocês contratam um encanador, por exemplo, um médico, ou um dentista, vamos pegar um exemplo de encanador, para fazer um serviço na casa de vocês. Aí chegando lá no encanador, ele pergunta para vocês, tá, mas tu pode me comprar um livro para mim aprender bem como que eu faço esse trabalho? Daí, vamos assumir, o que vocês vão pensar na situação? Agora, vamos assumir que por um momento, só para piorar as coisas, vocês decidem então comprar um livro para ele. Tá aqui, chegou, vai lá, boa sorte, depois volta, então faz esse serviço aí. E aí depois de um tempo ele vai lá, lê aquele livro, digere aquela informação, ganha proficiência naquilo que ele se propôs a fazer, ele vai lá, faz o serviço fica show. E depois disso ele vai cobrar vocês. Imagina como é que vocês iam reagir numa situação assim. Eu não estou dizendo que a empresa não deve investir em educação, tá, gente? E a gente busca, sim, empresas que fazem isso. Tá? Entre duas,
Nós estamos escolhendo, assim como o RH está escolhendo, assim como as empresas estão nos escolhendo, nós estamos escolhendo também. Entre duas empresas top e uma onde eu posso chegar e ter uma biblioteca boa, ou que assina cursos bons, tá? Uma empresa que tem o site lá da vida, uma assinatura para a gente, ou nos paga conferência, a gente vai escolher essa que nos paga conferências, que nos paga cursos, que nos compra livros. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, isso é um plus, tá? A responsabilidade pela nossa educação é nossa. Esse é o ponto, tá? Então, investir na própria carreira, fazer um bom trabalho, ser indicado para novos clientes é o que esses profissionais fazem. Eles investem na própria carreira, eles fazem um bom trabalho, né? Se eles não fizerem, eles não vão ser indicados para novos clientes. Se eles fizerem, eles vão ser indicados para novos clientes. É assim que funcionam com os profissionais liberais e tal. Eles usam o seu próprio tempo e o seu próprio dinheiro para se manterem atualizados. É uma responsabilidade que nós também temos. E aqueles que não fazem isso terminam perdendo seus clientes, recebendo poucas recomendações e, consequentemente, saindo do mercado. Não é o que a gente quer para a gente, né? Um ponto aqui importante, clientes não pagam profissionais para aprender, pagam profissionais com conhecimento e habilidade para resolverem os seus problemas da melhor maneira possível. Não quer dizer que a gente não pode ter um ambiente para estudar na própria empresa. Quer dizer que não dá para esquecer daquele ponto inicial lá. Por que se investe dinheiro em software? Para ganhar mais dinheiro, né? Ou para proteger o capital, ou para ter economia. Clientes pagam por profissionais, então, para receber um bom serviço, assim como nós pagamos para profissionais para receber um bom serviço. É isso que a gente busca quando a gente contrata um profissional, é isso que o profissional busca quando contrata a gente. Como profissionais, nós devemos prover soluções, é assim que profissionais constroem a sua reputação. Cultura de estudo, tá? Em relação aos livros, tá? Saber escolher. Eu não vou me aprofundar aqui, depois tem a descrição, eu fiz questão de deixar detalhado ali, depois vocês podem consultar, mas eu vou pelo menos colocar alguns exemplos e falar dos principais tipos, tá? Livros que são de tecnologia específica, como por exemplo, um livro de Java, um livro de C#, um livro de Entity Framework, de Spring, linguagens, tecnologias e frameworks. Eles são muito úteis, né? Óbvio, né? Tem aplicação imediata, mas eles expiram rapidamente, né, gente? Eles têm o seu valor, mas eles têm um momento específico. A gente deve usar esse tipo de livro para alavancar em alguma coisa específica. Sabe? Eu quero agora estudar o .NET Core. Aqui o livro. Essa é a versão 1, na versão 3. Cara, mudou tudo. Mudou não, mas no caso mudou, né? Porque nesse caso era um framework novo, mas no mínimo, num framework que já está estável, vai ter uma série de coisas novas, não vai pegar uma coisa atualizada. Esses livros expiram muito rápido, os livros de tecnologia específica. Conceituais. Clean Code, Design Patterns, OOP, DDD, TDD, SQL, NoSQL. Eles nos fornecem as fundações para avançar a nossa carreira. Conceitos, paradigmas e práticas. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Eles não têm aplicação imediata, eles levam um bom tempo para ser digeridos, tá? Para a gente conseguir atingir a proficiência, mas eles são fundamentais. Eles são mais importantes porque eles duram décadas, tá, gente? Eles atravessam as gerações. Eles não quer dizer que os de tecnologia específica não sejam, mas eu já vou mostrar aqui uma estratégia, tá, para como escolher entre eles. E aí, comportamentais, tá? Outra categoria. Metodologias ágeis, software craftsmanship, gerenciamento e filosofia, gente. Eles nos tornam mais eficientes quando trabalhamos em time, melhores profissionais em geral. Tá? Lida com um lado mais humano do desenvolvimento de software, pessoas, clientes, pratos, etc. E aí tem os clássicos, né, ou revolucionários, como alguns chamam. Eles mudam a forma com que a gente trabalha, ou pelo menos eles alteram alguns valores que a gente tem em relação a alguma coisa. Geralmente eles são conceituais, comportamentais, ou uma combinação deles. Tá? Por exemplo, o livro do Evans aqui, ele é um livro conceitual, só que ele foi tão revolucionário que o Clean Code também, que ele já cai dentro do clássico, ele já acaba virando um clássico pelo impacto que ele teve. Eles definem ou têm uma grande influência na direção da nossa indústria, também muito importante, e leva também um bom tempo até dominarmos o conteúdo desses livros. E aqui alguns exemplos.
nos dão um entendimento profundo da tecnologia. Tá, aqui o que eu queria dizer. Favoreça livros conceituais e comportamentais para alavancar a sua carreira, que são os livros de tecnologia específica, linguagem framework. Os conceituais não, desculpa, os técnicos, para alavancar a sua carreira, acho que eu coloquei errado aqui. Inicie pelos clássicos. Tá? Leia os de tecnologia, isso, certo? Leia os de tecnologia específica para os seus objetivos de curto e médio prazo. É isso, está certo aqui, eu só queria falar dessa parte primeiro. Leia os de tecnologia específica para os seus objetivos de curto e médio prazo. Mas favoreça sempre os conceituais e comportamentais para alavancar a sua carreira. Invista dinheiro, né, gente? Não tem como fugir disso. Compre um Kindle, compre livros não traduzidos. Isso é uma sugestão pessoal. Tá? Se vocês forem pegar, por exemplo, o Clean Code versão em português, cara, infelizmente tem coisas lá que, sabe, são muito estranhas. Não faz nem sentido. Entendeu? Blogs. Os blogs, eles ajudam muito isso aqui, né? Highlights, updates. Ler blogs para se manter atualizado quando a gente já conhece. Por exemplo, eu leio blogs de .NET, eu já conheço .NET, blog.NET, e eu me mantenho atualizado em relação àquilo. Eles nos dão experiências e opiniões pessoais com sucessos e falhas, tá, gente? É uma coisa bem prática, né? Bem mão na massa. Ler blogs é uma forma boa, rápida e gratuita de aprender com muitos profissionais diferentes. Sugestão, use um agregador, por exemplo, o Fiddle, é um agregador de RSS. Use apps para salvar e organizar os artigos, Getpocket, Evernote e Keep, eu uso aqui o Evernote e o Getpocket para isso. E uma advertência, né? A gente precisa, porém, ser seletivos. Muitos blogs são um brain dump, né? Um despejo ali de informação naquele momento, ou muitas vezes é uma discussão, é uma crítica, é uma intriga, uma coisa aleatória, tá? E vocês já vão ver que isso também faz sentido, porque o blog é, em primeiro lugar, uma coisa para a gente registrar o nosso passo a passo da nossa carreira. Então, não espere que um artigo necessariamente tem que ser uma coisa profunda, que vai nos trazer um conhecimento muito grande. Eu, inclusive, eu estou querendo fazer mais isso, sabe? Em vez de ficar escrevendo artigo completo, né? O já seria ele serve como uma forma da gente aproveitar sim, os exemplos. Sim, isso, boa colocação. Eu, inclusive, tem uma parte aqui que eu vou chegar no GitHub, mas sim, exatamente. Eu, inclusive, estou querendo agora fazer mais isso no meu blog, vou ficar escrevendo um artigo lá, e demora mais para publicar o artigo, daí fica um pouco artigo. Cara, no dia a dia, quanta coisa, quanta experiência que a gente tem. Vai lá e faz um post, entendeu? Tem um blog independente do seu nível atual. A gente assina muito blog de pessoas que têm muito mais conhecimento do que nós. E aí a gente fica assim, blog é só pra gente que tem mais conhecimento do que nós. Né? Todo mundo deveria ter um blog, sabe? Não importa o nível de conhecimento. Todos nós devemos partilhar nossas experiências, aprendizados, e aí entra naquele ponto, né, gente? Contribuir, partilhar o conhecimento para criar uma comunidade forte. Primeiramente, como eu disse, um blog é o registro do nosso próprio aprendizado e progresso. Não se preocupem muito com o que as pessoas pensam sobre o que vocês postaram, sabe? Eu já tive esse problema, é uma coisa que eu podia de escrever. Muitas vezes a gente fica, mas será que isso aqui, será que já me escrevi? Primeira coisa, né? Será que alguém já me escreveu isso? Sabe? Sempre vale a pena escrever aquilo que estamos aprendendo. Não interessa se alguém já escreveu aquilo, é o teu registro do que tu está aprendendo. E não esqueçam, todo ano, centenas de novos desenvolvedores entram nessa indústria. Com certeza, para eles vai servir o que vocês estão escrevendo hoje. Conheça quem você segue. Tá? Isso aqui é uma dica para a gente também conseguir filtrar um pouco esse universo de informação, que também é um problema, né, gente? É muita informação. Hoje em dia, a gente tem que saber filtrar, ser seletivo. Em cada profissão existe um grupo de pessoas que contribuem massivamente para mover aquela profissão para frente. E a gente tem muitas dessas pessoas na nossa área. Alguns são em tecnologias específicas, outras em alguma coisa mais genérica, conceitual ou comportamental. Todas são importantes. Saiba quem são essas pessoas. Isso nos ajuda a filtrar melhor o conteúdo que a gente consome, tanto online quanto em livros. Exemplo,
Para quem trabalha com DDD, saber que o Ivans e o Vernon publicaram os melhores livros sobre DDD é importante, porque se você pesquisar, vai encontrar dezenas de livros sobre DDD. Vai direto na fonte, sabe? Até porque dá trabalho ler um livro de 400, 500 páginas, sabe? Não é fácil a nossa profissão, não é livrinho de... Né? Então, vamos direto na fonte, vamos pegar o conteúdo da melhor forma possível. Agora, muito importante, na cultura de estudo, praticar, praticar e praticar, tá, pessoal? Como nós fazemos é tão importante como o que fazemos. Como a gente faz uma coisa importa tanto quanto com o que a gente faz. Se a gente quer ser bom em escrever código de qualidade, a gente precisa praticar como escrever código de qualidade. Não há outra forma. Tá? Os livros, os cursos, os blogs, o GitHub, o Stack Overflow podem nos dar informação. Mas se a gente não praticar, não vai acontecer. O foco deve ser as técnicas que nós estamos usando, não resolver o problema. Quando a gente para praticar, a gente tem a oportunidade de praticar. No trabalho a gente resolve o problema. A gente não tem tempo para praticar. Né? Então, quando a gente para praticar, vamos buscar a melhor forma de fazer. No trabalho a gente paga, a gente resolve o problema, que é o que nós somos pagos para fazer. Né? Quando praticamos, nós focamos em como nós estamos resolvendo o problema. Não em resolver o problema em si. Quanto mais nós praticamos, mais confortáveis nós nos tornamos, até que o ponto em que a gente não precisa mais pensar sobre isso. Pense, por exemplo, quando vocês aprenderam a dirigir. No início, vocês não podiam ligar o rádio, né, porque tinha que estar totalmente botando a concentração ali. Depois aquilo passa a ser natural, passa a ser uma segunda pessoa fazendo. Isso é o poder da prática. Né? É uma coisa que serve para qualquer ofício, para qualquer habilidade que a gente esteja praticando. Catas, outra prática importante. Imagine quantas vezes o Michael Jordan praticou só o lançamento para chegar no nível de proficiência que ele tem. O McGregor, treinando ataque e defesa, a Polgar, que é essa enxadrista aqui, uma das maiores enxadristas do mundo. Ela venceu o Kasparov em 2002, ela joga desde os 5 anos de idade. Né? E ela treina, agora ela se aposentou, mas ela treinava constantemente. Como você se torna, então, um excelente atleta músico? Assim, praticando. Claro que teoria, mecânica do instrumento, ou do jogo, né? Tanto para o músico quanto para o atleta, são muito importantes. Talento ajuda muito. Essas pessoas também têm talento, né? Com certeza. Agora, o diferencial está aqui. Prática, aplicando a teoria. Olha que interessante aqui. Prática, aplicando a teoria repetidamente, usando feedback para melhorar cada vez mais. Isso é prática. É usar a teoria, praticar a teoria e receber feedback. Praticar a teoria e receber feedback. Isso também não dá para praticar sem ter teoria. A gente precisa ter teoria para ir praticar e melhorar através do feedback que a gente recebe. E os katas fazem exatamente isso. O conceito de kata surgiu no karatê, tá? Uma sequência de movimentos, técnicas de ataque e defesa que os lutadores fazem para praticar. Eles já sabem fazer aquela sequência, mas eles repetem até que eles chegam na proficiência em relação a isso. Trazendo isso para o mundo da programação, a gente melhora habilidades específicas através disso. Por exemplo, TDD. Extremamente difícil, no início contraintuitivo. Pratica. Depois começa a ficar um pouco mais fácil. Pratica. Daqui a pouco é uma segunda natureza da gente. Chega no trabalho e faz. Por isso que leva, às vezes, muito tempo para a gente começar a aplicar a TDD, porque no trabalho não dá, cara. Você vai ficar o dia inteiro tentando fazer aquilo, porque tu não praticou antes. Então, esse é o que o kata faz, né? Que a prática faz. O kata é só uma forma de fazer. O objetivo do kata é a prática, não a solução. Aqui, muitos sites bons, tá? Que já tem katas prontos. Quer dizer, a grande sacada do kata é assim, são problemas que não tem, eles não são muito complexos, mas também não são muito fáceis. Eles são suficientemente complexos para que a gente tenha que bater cabeça em cima daquilo um determinado tempo.
Pet Projects, e aí sim, o GitHub, tá? Excelente forma de aprendizado. O Pet Project, né, um projeto pessoal, ele tem, a diferença dele em relação ao nosso dia a dia é totalmente o inverso, né? Porque no nosso dia a dia, nos projetos reais, a gente pode ter depressão, a gente pode ter deadline, tem o dinheiro ali envolvido, sabe? O Pet Project é ao contrário. Nós que definimos os requisitos, primeiro a gente escolhe qual tecnologia a gente quer aprender ou aprimorar. É o contrário, né? Porque no projeto real, o que guia a tecnologia, e está certo, são os requisitos, é o business, é aquele escopo. A gente vai escolher as melhores tecnologias em relação a isso. Aqui é o contrário. A gente escolhe a melhor tecnologia porque o objetivo é aprender, e aí depois a gente define um requisito qualquer e implementa. Não precisa ter uma boa ideia aqui, tá? Você está estudando no abrir negócio. Outro ponto que pega muitas vezes, mas o que eu vou criar no GitHub? Cara, cria qualquer coisa. Cria alguma coisa que sirva para ti aprender. Miscelânea, tá, gente? Open source, participar de projeto open source, ou criar o seu próprio, tá? E criem, tá? Publiquem, porque não interessa se está da melhor forma possível. A gente não tem todo o tempo do mundo também para ficar investindo naquilo. Muita gente acaba não criando porque tem medo de deixar público. Agora a gente tem o negócio de deixar o repositório privado, muita gente agora está começando a criar porque pode deixar o repositório privado. Antes eu tinha repositórios privados, só que não eram tão bons quanto o GitHub. Pair Programming, Code Review. Tá? Code Review não só por alguém lá que essa pessoa aqui, ela tem maior nível de senioridade, ela vai fazer o Code Review. Code Review é uma prática que todos nós deveríamos fazer, porque assim eu tenho a oportunidade de aprender com vocês têm a oportunidade de aprender comigo. Vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem no nosso trabalho para partilhar o conhecimento. Socialize. Lembrem, aqui eu tirei direto do próprio manifesto. Não apenas indivíduos e suas interações, mas uma comunidade de profissionais. É isso que a gente está criando, tá? E aprender a usar, gerenciar bem o tempo, tá, gente? Tentar usar da melhor forma possível o nosso tempo. E a gente tem que ter equilíbrio também. Eu preciso falar alguma coisa aqui. Vamos tentar desfazer alguns estereótipos, tá? Aqui, nem sei se eu vou conseguir ler aqui de tão pequeno que tá. Estereótipo é conceito ou imagem. Conceito ou imagem pré-concebida, padronizada, e aí começa o problema. Conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém, e esse é o problema, e por isso que muitas pessoas acham que a gente é um rato de laboratório. A minha tia, e não é culpa dela, quando ela me pediu, há muitos anos atrás, o que eu fazia, eu falei, tia, eu desenvolvo software. Ela não entendeu na primeira vez, daí eu tentei simplificar, eu faço programa de computador. Ela não entendeu. Aí eu deixei quieto, como é que ele não tem o que mais, né? E daí tu pensa, as pessoas usam software o tempo todo, cara. Elas acordam com o software tocando do despertador. Na época não era tão comum o smartphone. Mas hoje, elas usam o tempo todo, seja a rede social, seja os aplicativos que elas usam. Elas esquentam comida no micro-ondas usando software, sabe? Elas assistem TV usando software. A gente respira isso, sabe? Tem software na sinaleira, tem software em todo lugar, gente. Só que as pessoas, elas que não estão na área, elas vivem numa abstração, sabe? E é normal, né? Você não vai pedir para um utilizador que ele entenda como funciona um smartphone para ele usar. A gente usa produto sem entender, a gente dirige um carro sem entender como é que funciona, caixa de câmbio, sei lá o quê, é uma abstração, é normal. Só que os estereótipos acabam fazendo com que essas coisas que a gente faz, que são tão legais, o mundo depende de software, tem um artigo muito legal, o mundo software come o mundo, aliás, que demonstra como que produtos, serviços que antes não tinha nada a ver com software, passaram a se tornar software, que explica porque toda a empresa está se tornando uma empresa de software. Então, acho que o nome do artigo fala, eu vou depois deixar, eu não coloquei aqui, mas eu passo lá no grupo depois. Software come o mundo. Tá? Então, essa profissão é muito importante. E esses estereótipos, eles não fazem sentido, gente. Quem é? Nenhum problema com a forma com que a gente
se veste, né? Só que isso aqui não faz sentido, sabe? Isso aqui não é a nossa realidade. Então, é legal a gente tentar combater um pouco isso aqui, sabe? Esse negócio de antissocial. Cara, ok, a pessoa pode ser antissocial, pode não ser. Só que isso não está relacionado com profissão. Esse é o ponto, tá? Pride, de orgulho, eu achei muito interessante isso aqui. Personal Responsibility in Delivery Excellence. Tá? Como referência, eu digo o livro do Mancuso, que é o The Software Craftsman, Professionalism, Pragmatism and Pride. E, obrigado, mais uma frase aqui da minha autoria que vocês podem concordar ou não. Legado não é o código que foi escrito há 5 anos, legado é o código que foi escrito em esses 5 minutos. Muito obrigado. Nem tem pergunta? Como é que está o dia de vocês? Vocês estão motivados no trabalho de vocês? Vocês estão que nem o seu Jandir lá, trabalhando segunda, sábado. Ô, Mário, tem uma pergunta. Na verdade, uma colocação, um pensamento meu, e eu quero ver o que você pensa a respeito. Eu também tenho bebido muito dessa fonte de craft e a própria engenharia, porque eu acredito que há um balanço entre os dois, do que a gente realmente faz. Sou desenvolvedor agora, tive a oportunidade de ser coordenador de equipe, ou seja, eu transitei pelos dois mundos, eu vi as coisas com perspectivas diferentes. E uma das coisas que eu percebo, e tenho percebido muito aqui em Portugal, com o meu primeiro contato com a empresa que eu estou, é que muito por exemplo, estereótipos e essa questão do programador ser visto de forma diferente em relação às outras pessoas da corporação, eu comecei a ver em mim, comecei a ver nas pessoas que me rodeiam um pouco da responsabilidade por vender esse tipo de estereótipo. E eu comecei a ver o quanto que nós somos responsáveis por acabar nos vendendo menores do que os outros e sendo aquele cara que a pessoa olha e fala, puta, vai dar problema porque passou ali. A puta, a equipe de software aqui. E aí eu comecei a olhar e falar, enfim, o que é que falta? O que está faltando para mudar essa imagem, mudar... E eu lembro, quando eu olho para trás, que quando eu fiz computação há, sei lá, 20 anos atrás, sei lá, tudo que eu queria era não ter contato com pessoas. Eu sempre odiei as pessoas e falei, pô, então o computador é o cara. Tamo junto. Aí eu não tenho contato com ninguém, e aí é meu mundo. Então me achei, gostei, mas o mundo me dá aquela tempo inteiro. Cada ano que passa, cada empresa que eu passo, cada processo que eu participo, cada software que falha ou que é bem sucedido, eu enxergo que cada vez mais a minha profissão tem a ver com pessoas que têm menos a ver com o computador. E isso vai me deixando um pouco deslocado. Eu acho que eu mirei na coisa errada durante muito tempo. E eu vejo isso quando eu vejo que processos começam a dar errado e você é sempre o cara que diz, não, a culpa é do fulano de tal. E a culpa nunca é sua. E você nunca está ali para assumir a solução como um todo, você como parte de uma solução, e você está sempre delegando, e aquela história toda, e falta o lado humano de chegar para a pessoa que vende e dizer o que é que você vende. Sabe, falta o lado humano de chegar no CEO, no CTO, seja lá, quem você tem acesso para dizer qual é o core business da empresa, o que a gente está buscando aqui, por que eu escrevo essa linha de código, qual é o objetivo disso. Às vezes a gente é muito código pelo código. Eu estou aqui porque eu acho divertido usar o framework tal, e eu acho que quando a gente se prende nesse mundo, enfim, acaba criando esse tipo de estereótipo. Tem coisas horríveis que eu já ouvi, que eu já falei demais, do tipo, eu não tenho tempo para refatorar, eu não tenho tempo para criar teste. Mano, como engenheiro dizer, eu não tenho tempo para fazer o processo, a arquitetura do que eu estou fazendo, tipo, solve essa merda desse prédio. Se cair depois, tipo agir meio indiferente, do tipo, não, são eles, eu sou... Enfim, eu acho que um dos processos é olhar para si também e enxergar que essas mudanças precisam sair também da gente, principalmente de processos, de olhar para aquele processo de software que nunca. Você é o desenvolvedor, você olha para o processo e fala, puta, esse processo é uma merda. Vou fazer só o meu aqui, o mínimo, porque esse pessoal não entende nada do que está fazendo. Ao invés dele ser o agente da mudança, que é justamente o que os processos de software precisam. Pessoas falando com pessoas,
porque entregam soluções para as outras pessoas. Enfim, é o que eu tenho olhado, tenho visto e tenho tentado mudar em mim enquanto profissional. Você descreveu vários cenários, eu me identifiquei com várias coisas que você falou nesse sentido. Muitas vezes a culpa é totalmente nossa em muitas situações, porque uma coisa é tentar mudar um cenário que a gente tenta mudar e não consegue, também não é nossa responsabilidade gastar toda a nossa saúde tentando mudar o lugar. Como eu falei antes, a gente, assim como as empresas querem profissionais bons, nós queremos empresas boas. Quando não dá, cara, procura outro cliente. Só que muitas vezes a culpa é nossa por achar que a gente, por isso que tu falou no início, baixar a cabeça e achar, olha, eu estou aqui para fazer isso, para é só eu preciso pensar no porquê isso aqui está sendo feito, por que isso pode estar sendo escrito, eu não preciso, eu me abstraio, eu recebo aqui uma análise funcional mastigadinha e eu vou implementar isso aqui. Então, cara, parte muito de nós, sim. O primeiro passo aqui é a gente mudar a forma como que nos vem, porque sim, imagem é o que a gente cria também. Não é que alguém acordou, não é que a minha coordenadora de RH acordou um certo dia e pensou, vou foder aqueles desenvolvedores, porque eles são... Não, cara, é a imagem que a gente passou ao longo dos anos, sabe? Isso é parte de nós sim, sabe? Muitas empresas têm o software craftsmanship como um princípio. Tá? Isso aqui, desde 2008, começou a crescer. Então, eu até pulei aqui uns slides que eu queria mostrar para vocês. Aqui, na Europa... Isso principalmente em Londres, né? Oi? Onde, por exemplo, eu creio que o Uncle Bob, o Sandro, ele trabalha numa empresa Sim, Londres, em né? Londres. Uhum. Tanto que quando ele escreveu, eu não sei se seria correto afirmar se ele seria um pupilo do Uncle Bob, né? Ou sei lá, profissional apadrinhado, né? Sim, o Uncle Bob prefaciou o livro, então, sim, eles têm uma parceria legal ali. Tem até um site legal que, se vocês quiserem, eu não gosto de ler livro, não gosto de ver vídeo, que é um site chamado Quick Coders, que ele tem todo o conteúdo, assim, tem a parte de graça, né? A parte de TDD, a parte de design pattern, mas depois tem algumas aulas que são pagas, né? Mas assim, eu acho que é um preço pequeno, sei lá, 15 dólares, 15 euros. Sim. E é no próprio Uncle Bob, né? A empresa dele, aí lá dentro tem até use cases, tem várias. Sim. Eu afirmo sem medo de errar que esse foi o melhor conteúdo que eu já consegui na vida, do desenvolvimento de software. Esse curso do Uncle Bob. O melhor disparado. Acho que eu já assisti 80 vezes esses vídeos, um atrás do outro. Continuo assistindo. Show, cara. Eu suponho que ele pega o conteúdo do livro, do Code, e coloca de uma forma mais... Sim. Inclusive, o meu curso tem vários episódios lá. Martino tem também. Legal. Pra quem não viu, você forte. Uma coisa tem várias coisas de TDD e exemplos práticos. Eu gosto bastante disso. Para quem não sabe, Sandro Mancuso é um brasileiro que veio para cá, buscou nacionalidade lá, italiana e tal, tá já não sei quantos anos aqui, e ele criou uma empresa que é sobre software craftsmanship, né? Ele é um dos mentores que a gente tem nesse sentido. Não é esse slide que eu queria. Aqui, ó. Ele tem a maior comunidade de software craftsmanship do mundo, que é lá em Londres. Tem 2.000 desenvolvedores, né? Eles fazem 4 ou 5 eventos por mês. Falando em eventos, pessoal, agora olhando isso aqui, eu me lembrei uma das coisas que eu tinha falado lá no grupo que eu queria definir daqui para frente. Uma sequência de eventos, uma periodicidade e também dar uma ideia dos próximos conteúdos. Uma vez que funcionou a nossa gravação, porque assim, isso aqui é pré-requisito para a gente começar a aplicar as práticas do XP, sabe? Tem que ficar claro o que é software craftsmanship, eu acho que daqui para frente, e assim, é isso, tá, gente? Claro, o livro se aprofunda mais, tem muita coisa boa da parte de recrutamento e seleção, eu acho que o RH tinha que ler esse livro para aprender a contratar bem, e a gente tem que ler para também buscar empresas boas, mas o coração é isso, tá? Então, Tem um processo ali para mim, aconteceu, ficou até engraçado. A empresa
quis me selecionar e na época eu estava estudando vários assessments. Sim. E existe um teste chamado The Joel Test. Ou seja, o teste do Joel. O teste do Joel, e bateu uma ideia maluca de mim de mandar assim só de brincadeira, mandar para a empresa responder. E se for lá em São Paulo, eles disseram, não, a gente está aqui, está começando um projeto novo, a gente tem. A gente tá usando SVN, isso aqui, eu digo, cara, aí eu descobri, tá aí uma ótima forma, porque da mesma forma que você falou, que as empresas estão nos avaliando, como elas querem um código bom, querem, sempre que a gente tem a maior excelência, a gente também tem que procurar um ambiente, né, que prove isso. E é difícil encontrar não sei, especialmente lá em Recife, que foi onde eu comecei. Em São Paulo, apesar de existirem excelentes empresas, mas ainda assim são, bem dentro de empresas grandes, são projetos pequenos que valorizam esses tipos de práticas. Eu comecei a ver agora que, pelo menos aqui em Portugal, está mais fácil encontrar um mercado que valoriza mais assim, o desenvolvimento de testes, não, o que até o Brasil fala, né? O pessoal brincou criando o Extreme Low Loss, Sim. e o pessoal até brinca demais, mas aqui... Ninguém faz demais. Ninguém faz demais, mas aqui pelo menos, assim, cheguei aqui agora, estou aqui há 7 meses, está muito novo. Eu estou trabalhando como Craftsman, na empresa que eu estou, não esperava assumir uma posição dessa de ter que ensinar TDD e essas coisas, está sendo um desafio bem interessante. Mas assim, aqui Portugal parece que está engatinhando, mas parece que está indo na direção correta. Propósito, eu acho que nós somos o primeiro grupo de software craftsmanship de Portugal. Né? Até o Sandro Mancuso, quando eu lancei o grupo, ele deu os parabéns lá e tal, né? Ficou feliz por ter iniciativa daqui, né? Alemanha, Holanda, Inglaterra, vários pontos tem, né? Então aqui não tinha, agora tem. Minha ideia é daqui para frente, gente, começar a praticar algumas coisas, tá? A gente pode fazer catas junto, eu acho que é bem interessante. Eu vou pedir para vocês, assim, se as empresas de vocês tiverem um espaço para você ver, para a gente fazer meetup, uma coisa que uma coisa que eu senti aqui em Portugal, falta que tinha no Brasil, cara, meetup era muito comum, a gente ia semanalmente em meetup. E aqui eu cheguei para em contato com as empresas, olha só, é legal, o pessoal vai lá, né? O pessoal conhece a empresa, é uma oportunidade também para vocês encontrarem talentos, né? E sabe, não sentiam feedback. Teve gente que achou legal, mas no fim não me cedeu espaço. Tanto que eu tive que alugar um espaço aqui. Se vocês tiverem, aliás, nós vamos ter que largar daqui a pouco. Fiquei 2 horas, gente. Eu falo fazer uma pergunta, no caso sobre um tema um bocado passado, não sei se estás a par ou não, se isto tem impacto. Uma empresa em Londres foi à falência, Skills Matters. Não percebi. A empresa Skills Matters em Londres foi à falência, onde o Alto Global dava formações, teste e arquitetura clean, arquitetura de software separada. E não sei que impacto é que isso teve na comunidade em Londres, craftsmanship, visto que eu ia lá muitas vezes dar muitas formações sobre Clean Code, Clean Architecture e Testing. E se estavas a par e se existir algum revés no... Não, eu não vi nada. Isso foi esse. A empresa foi à falência, eu tive agora uns colegas meus, trabalho no âmbito internacional, com uns colegas meus que se inscreveram na formação de arquitetura clean e quando chegavam lá, a porta fechada, a empresa tinha à falência. E não devolveram dinheiro e não tiveram o curso. O Cobalt ficou um bocadinho mal na imagem nesse aspecto. Nossa. Não. As principais eu conheço é a Ignite e a Culturas, que é do Mancuso e tal, olhando lá pelos materiais que eles publicam, o negócio está cada vez maior. Mas enfim, todo negócio é um negócio, no fim, gestão, senão... Mas acho que ser republicano queima mais o filme do Nobel do que... Nas empresas por esperar um bocado. Como é mais, informação para escrever no final. Bom, eu já gostava de contar com vocês uma coisa que eu gostei, Sim, informação com ele, ele mostrou um código que estava a trabalhar e estava a tentar os princípios do Clean
E em muitos momentos eu não tinha código de apresentação, não tinha presentation layer, e usava diretamente os objetos de negócio. E ele disse mesmo que isto está pequeno, não cresceu, não tinha necessidade nenhuma de o aplicar. E o que mostrou dele é uma pessoa que é muito pragmática e que explica a arquitetura, passa os conceitos, mas não é nada ortodoxo. Ele vai adaptando com parcimónia nas medidas da necessidade. Foi uma coisa bastante boa de ver, porque estas coisas a gente aprende muito com isto, mas não temos que estar sempre a aplicar continuamente o que estamos a fazer. E essa usagem é uma coisa muito boa. Vamos levar, por exemplo, a questão de comentários, né? A gente leva ao pé da lei. E quer chamar atenção para a gente não ter comentários ruins. Não é que é uma maldição. Então, acho que não ter parcimônia parcimônia é uma coisa muito importante mesmo. Né? É verdade. Uma curiosidade rápida para ver o que vocês acham. No meu Twitter eu acompanho muito essa galera da indústria. James Coplin, o Bob, o Jeffers também. E aí o Jeffers está sempre falando sobre o TDD direto, e o Coplin está sempre postando em cima. E aí, isso não dá resultado, isso não funciona, isso não sei o quê. Aí eu vi um post, eu não lembro quem foi, mas o Bob pegou e comentou. Ele falou sobre TDD e falou... o Coplin colocou um post lá dizendo assim, o TDD, quem tiver que errou, quando começou a usar o TDD como ferramenta para arquitetura emergente. Sair com um projeto arquitetônico da prática do TDD. Aí começa um monte de discussão com o Bob, e fala, e de repente chega o Coplin e fala, o que o TDD precisa é a cova. Sabe para que eu acho? Para mim o TDD serviu muito para melhorar o design. Hoje em dia, eu não uso mais TDD. Eu testo de uma forma completa. Outra coisa que eu vejo muito ruim pode ser a quantidade de teste superficial que a gente tem. Agora, o fato de fazer o teste antes, hoje em dia, para mim, ele é indiferente, mas no passado me ajudou muito para melhorar o design, cara. Porque como isso faz a gente melhorar o design. Então, essa discussão de usar ou não TDD, para mim, ela está mais relacionada ao design do que o fato de testar. Antes ou depois, desde que tu garanta que tu vai testar aquilo. O que eu achei curioso é quando você olha os caras da indústria que estão há décadas e décadas na indústria, e os caras estão numa discussão de escritórios. Sim. Você olha para aqui e fica, foda-se, e aí? Os caras são seres humanos também, né? Então, e aí você fala da arrogância, mano, aquele James Coplin tipo assim, a pessoa colocou lá, se você acha o TDD tão ruim, qual técnica que você sugere de desenvolvimento que possa ajudar a ter um código menos acoplado, etc e tal? E o cara me responde, cara, eu tenho 5 livros falando sobre isso, se quiser vai lá ler. Foda, né? Foda. Por que o cara posta isso? Qual é o que você fala também, essa questão direta. Não está só entre nós, os meros mortais. Os grandes assinantes da indústria estão lá fazendo essa porcaria. Sim. É uma coisa do ser humano. Pessoal, perguntas. O que vocês acham? Aproveitando a pergunta dele, você disse hoje que não faz mais TDD, né? Então, a resposta... Não que eu exclui Não, sim. A resposta para, digamos, as limitações do TDD seria o BDD? Não, o BDD eu uso com Stack Flow. Eu não vejo uma coisa substituindo a outra. Com teste de integração, uso Stack Flow para fazer o BDD. Eu acho que você seria um Cucumber. Exato, é o Cucumber para .NET. Por trás ele usa o Cucumber, usa o Selenium, mas eu acho legal o lance do Behavior Driven Design. Mas, especificamente, o TDD me serviu muito para melhorar o meu design das classes. E hoje eu vejo o seguinte, cara, eu uso cobertura de teste. Eu faço o meu build quebrar se não chegar no percentual de cobertura que eu espero. Então, se eu fazer antes ou depois, eu já atingi, ainda pode me ajudar. De repente eu poderia até retomar, daqui a pouco eu posso melhorar mais ainda o meu design, só que ele trata um pouco a produtividade, sabe?
e eu sei que eu vou testar. Cara, eu vou testar. Entendeu? Porque desde o início do projeto conceitual eu vou garantir isso. Então, eu acho que o principal ponto é muita gente que não tem ainda cultura de teste. Daí não tem, tá? Começa com o TDD porque tu vai começar a se acostumar a criar teste. Pois é, aí nas formações que eu estou começando, eu cito que para as pessoas, qual é a taxa de cobertura de código mais ideal, começo por quanto? Aí eu já ouvi na literatura dizendo que era por 80%. Na abordagem pessoal, eu prefiro, primeiro, assim, pessoalmente eu prefiro ter meu setup todo feito e a coisa de código vai ficar numa fase, sei lá, quando chegar em 25%, aí eu vejo o que faz sentido. Mas, pessoalmente, digamos, eu, sei lá, começo a dizer acima de 70%, eu já começo a achar bom mais, porque assim, nem sempre, por exemplo, porque tem hora que o framework vai começar a testar código se o cara configurar errado, vai começar a testar código de biblioteca. Aí, por exemplo, principalmente em framework JavaScript, que agora eu estou levando uma surra como é que é o nome do carinha? É o Protractor, que é faz teste end-to-end do Angular. Então você tem que ter todo o setup muito bem estabelecido, configurado. Cara, eu tenho uma opinião sobre a questão do percentual de cobertura de teste ideal. É uma opinião pessoal, mas para mim ela faz bastante sentido. E eu não consigo fazer sempre, isso geralmente eu consigo só em pet project, né? Mas eu busco, eu tento lutar por isso quando eu tenho como. Se não tem como, não tem como. Depois a gente trabalha, a gente não tem nem cobertura de teste, a gente não tem nem teste. Mas para mim, se tu faz 80% de cobertura, tu define que 80% de cobertura é bom, por que aqueles 20% não merecem ser testados? Eu acho que a gente falha muitas vezes na forma que a gente testa. Por exemplo, muitas vezes tem código que não faz sentido testar, código que não faz parte do domínio, muitas vezes código não de infraestrutura de repositório, mas, por exemplo, de configuração, de setup. Porque se tu vai cegamente querendo fazer com que toda a interface pública do código, desde a API até o repositório seja testado, sem pensar, aí entra a parcimônia que tu falou, aí fica o inferno. Mas se tu começa a dividir o que faz sentido, o que entrega valor, isso eu vou testar 100%. Aí eu já excluo, na ferramenta de teste, eu já excluo o que não faz sentido. Aí já diminui o meu universo, e aí eu tento buscar 100%. Eu não vejo que 80% seja bom, que 90% seja bom, porque eu vejo assim, o percentual de cobertura de teste, ele é um indicador que serve para nos dizer o quanto falta para obter a cobertura. Entendeu? Eu busco a cobertura. Se eu estou em 90%, eu estou numa corrida. Cara, eu estou em 80%, vamos chegar lá. Se eu cheguei até aqui, eu vou até o 100%. Porque no final, a merda pode dar naqueles... Se eu cheguei em 90%, a merda pode dar naqueles 10%. Então, se eu cheguei até 70%, vamos até 80%, vamos até 90%, vamos até 100%. Eu não sei se é uma abordagem, não sei se eu encararia com isso da minha parte, porque, por exemplo, no início, no projeto lá no Brasil, eu tentei colocar CI/CD, né? Eu digo, não, vamos começar aqui a colocar o Jenkins. Aí eu galera, não, mas não tem tempo aqui para testar. Aí eu falei, não, a gente pode usar CI/CD, mas só para fazer a build do projeto. A gente tinha as builds lá, tudo mais, mas infelizmente não usava teste automatizado. Mas hoje eu já percebi que isso realmente foi uma burrice da minha parte, porque sem teste realmente não dá para criar build. E assim, não tem outras. Se não tiver teste, não dá para o cara. Porque assim, existe aquela, como é que eles chamam engrenagem, né? Que é o software craftsmanship, tem o DevOps e tem a terceira que são os métodos ágeis, Kanban, são os processos que estão envolvidos. E sem essa parte de automação, não tem como você prover os inputs necessários para dizer que a tua build está saudável ou não. Exatamente. Se não botar a integração contínua, isso é uma coisa que incomoda muito, cara. Isso também é uma coisa que tem muito frequente em muitos projetos. A gente fica com uma ideia de que tem teste. A gente tem teste. Tu vai lá ver o que tem para te ver. Aí primeiro tu testa a quantidade de cobertura. Opa, 60%, né? Alguém fez um trabalho aqui. Tem solução isso aqui. Aí tu vai ver o que é os testes. Cara, eu cheguei a pegar certo true, sabe? Testar parcialmente, sabe? Ok, a gente tem um escopo de tempo e tal, mas o que mais me incomoda é o seguinte,
dizer que está testado se não está. Deixa quebrar, então. Porque senão tu engana a pessoa. Porque a ferramenta de cobertura, no final, ela vai te dizer se tu botar um critério maior. E aí tu vai ver que não é aquilo. Sabe? Isso gera muito problema, sabe? Não deixar claro. Transparência. Cara, não falei transparência. Transparência é uma coisa importante, sabe? Então, inclusive, quanto de... Se tá uma merda, sabe? Não vamos configurar o sonar lá para... Né? Deixar... Cara, configura ele direito. Deixa ele mostrar a merda para a gente trabalhar o débito técnico depois. A quem a gente quer enganar quando está uma bosta? Não tem por que quer enganar. Fala. Eu tenho uma... Isso é até o que eu falo que eu discordo veementemente. Que é a busca pela 100% da cobertura de teste. Eu tenho a impressão, do trabalho que eu tenho feito, os projetos que eu conheço, que eu acho que quando você se foca na porcentagem da cobertura, você acaba trocando a quantidade pela qualidade. Eu acho que eu vejo os testes hoje muito mais como algo como Pareto do que qualquer outra coisa. É muito mais importante você alcançar os 100% dos 20% que interessam do que essa cobertura cega, porque você acaba vendo essas coisas. Acerte tudo igual a tudo. Porque meu CI está com 70% e se eu preciso lançar a feature, se eu não fizer o teste aqui, ou então ignora. O Salesforce, ele tem isso, ele reforça uma prática de testes, tem que ter uma porcentagem X de testes, então ele não sobe o pacote novo. Na hora da prática de Salesforce, você não tem aqui. Não é estranho fazer isso, porque eu não tinha 100% do projeto dele. Ele assumidamente não estou aqui a falar de uma separação do propósito do código. O código nosso, que propriamente diz que faz, isola as partes de configuração, não vale a pena testar isso. Então, se tu for organização do que é o teu código de negócio, para que aquela unidade existe, se é para preparar para apresentar no ecrã, se é só para tomar decisões ou o que for, essa separação ajuda-te muito depois a dizer, eu aqui quero 100%, que são as decisões que eu estou a tomar. Eu aqui navio, eu não vou testar aqui nada, eu simplesmente lanço isto, vejo, está bom, está testado. E fazer códigos ali, fazer testes ali é impossível, é difícil, tens muitos frameworks para lidar para conseguir testar e dizer que está bem. Então ele, quando diz isso, o que está por trás é negócio que está 100% testado. Sim. O resto não. Então aquilo que tu falaste, a técnica é muito boa, desliga as partes. Pai, sei que isto aqui não vou testar, não é importante testar, desligas. Mas aquilo que é importante é estar 100%. E aí o DDD ajuda nisso também. O DDD, no caso, o TDD, ajuda nisso também porque tu começa a entender o que é código de negócio e dentro desse código de negócio o que é mais importante. Se tem um core domain bem definido com o DDD, começa a investir nele, porque ele é o que tem mais valor de tudo, porque afinal é ele que gera o resultado do negócio. Então, ele vai estar 100% coberto. Quando vê, ele não é tão grande assim. Mas a gente está pensando coisas que não tem valor. Só para pegar o gancho que você falou para fechar, é engraçado isso que você falou. Você fala, mas por trás ele quer dizer X. Esse é o problema, na minha visão. Porque a gente vive na... Assim, ele fala do 100%, eu entendo agora que ele fala do 100% no que interessa. Inclusive ele fala para você deixar a tua view mais burra possível para que não precise haver testes ali. O problema é que eu entendo isso depois de ter visto 15 vezes o que ele fala, ter interpretado, mas para a gente que está buscando padrões o tempo inteiro, a nossa indústria tem muita sede de padrões, porque ela é muito jovem, então ele está sempre atrás da solução para os meus problemas. E aí chega um cara como o Bob e fala, 100% é o jeito de falar. E aí tem pessoas que olham aquilo e falam, puta, agora é o 100%. Então é muito mais a forma como passa a mensagem do que, sei lá, acho que o próprio Eric Evans, o que tem nesse livro é ouro. Até você conseguir extrair o que está aí dentro, você precisa de tanta coisa na bagagem. E o problema é esse, todo mundo que lê, extrai só enfim. Sim, tanto que do Vernon, nesse sentido, que é o vermelho, ele é melhor porque ele consegue colocar de uma forma mais prática e também trazendo mais para a atualidade. Né? Porque ele vai pegar coisas que nem tinham na época que o Ivas escreveu. O cara começou, aqueles domínios que ele trabalha lá, sobre navio, toda essa parte de cargueiro, cara, é complicado, né? E o Vernon vai lá e coloca um e-commerce. E ele já fala de navio, cara. Sim. Se você pegar a DDD Europe de 2017, 2018, ele tá lá falando de navio. Que é o domínio dele, né? O cara então vai fazer a experiência dele. Então sim, tem isso, né, cara? Ainda assim, eu vejo gente dizer, não, até começa logo pelo Vernon. Eu não acho que, ok, pode, mas não ainda assim, o do Evans
tem aquele valor de trazer coisas que, por exemplo, não tem outro. Eu desconheço outro livro de TDD que tenha, como, por exemplo, começa lá desde o início, criticando não, fazendo uma chamada de atenção com o ponto de a gente precisa se tornar aquela ideia do triturador de informação, sabe? O desenvolvedor gosta muito de algoritmos, gosta muito de estrutura de dados, mas não se interessa pelo negócio. Então ele tem, sabe, é isso que tu falou, tem que pegar os dois lados, tem que consumir de várias fontes, não dá para levar no sentido literal muitas coisas e tem que ter a parcimônia que ele falou ali. E aí, dica para a galera que eu deixo é, tem o Jimmy Boger, quem conhece o Jimmy Boger, quem sabe o tanto que ele escreveu sobre DDD, vendendo seus repositórios genéricos e blá blá blá, e depois sobe num palanque para dizer, ó, tudo que eu ensinei estava errado, eu tenho um projeto que falhou por causa disso. E aí ele fala depois do que ele aprendeu e tal, e ele fala que se o livro do DDD pudesse ser relançado, seria Building Microservices, do Mark Simon. Então, se vocês quiserem olhar, dá o O'Reilly, vale a pena. Comenta lá, bota lá no grupo, pessoal, todas as ideias e autores que vocês colocaram, se quiserem compartilhar no grupo depois. Seria bom criar um slide. Eu pensei em, de repente, fazer um slide. Agora que tu falou, eu vejo que eu não estou pensando sozinho nisso, então, pronto, vamos fazer um Slack. E aí, para os próximos encontros, pessoal, outra coisa, eu vou abrir Call for Papers, tá? Submetam suas talks, tá? Isso aqui é para todo mundo que vem aqui, compartilhar suas experiências, suas dores. Tá? É um momento que a gente pode também chorar coletivamente. Então, é isso, então. Mais alguma pergunta? Eventualmente, eu pensei em de repente fazer algum hangout, sabe? Ah, voltando, tinha um pouco que eu queria falar assim. Então, foi muito difícil achar. Primeiro, eu desisti de uma empresa que me cedesse um lugar, resolvi pegar o lugar aqui. Se as empresas de vocês tiverem isso, por favor, coloquem lá, que eu tenho. Ok, muito bom, cara. Muito bom. Então, e interessante, já temos um lugar de graça. Show. Mas, voltando, eu pensei em fazer alguma coisa online, claro, nada substitui o fato de a gente estar aqui, trocando ideia direto, mas entre ter uma frequência baixa, eu penso em fazer pelo menos um encontro por mês, tá? Acho que isso fica legal. Mas, de repente, se a gente fizer alguma coisa online, e muita coisa, como o TDD, sabe, como o Kata, o Hangouts, eu acho que ficaria legal. Tá? Tem até um Hangout famoso, que é do, esqueci agora o nome dele, que é o criador do Rails, tem o do Pageback, e o Mark Fowler, que é o Estabilidade, e tem até a hora que que é uma parte engraçada que o criador do Google chega, não sei porque criar essa linguagem chamada Java, uma linguagem. Aí tá lá o Mark Fowler e o Pageback, né? O Pageback fez o criador do TDD, os dois ficaram dessa jeito, mas é bem legal, porque o pessoal consegue criar umas discussões bem legais, Sim. Falar sobre a indústria como é que tá aí. Até serve para, digamos assim, quando eu estava querendo vir para cá para Portugal, eu estava querendo procurar material, informação, assim, às vezes não tinha muito, era bem escasso. E só tinha material no máximo do pessoal do Temperatuga, mas também ainda estava iniciando, estava escasso, mas... Legal. E o legal de fazer um hangout é que a gente consegue atingir também um público maior, né? Porque no final, o que importa é a gente levar isso adiante, né? Senão morre aqui e aí a gente perde essa possibilidade. Isso aqui, pessoal, se ficar legal depois, ela vai editar ali e aí eu pretendo colocar no YouTube, vou publicar lá também no grupo e tal. E a gente consegue atingir um público maior e é esse é o espírito.